Itaipu, a pedra que canta. A hidrelétrica de Itaipu, construída e operada por uma entidade binacional, entrou em operação em 1984. O Rio Paraná, onde foi construída a usina, forma-se no Brasil, na confluência do Rio Grande com o Rio Paranaíba. Num curso de 2.200 quilômetros, margeia o Paraguai, atravessa a Argentina, forma o Rio da Prata, que deságua no Atlântico. O potencial hidráulico do Rio Paraná e seus afluentes no Brasil é bem aproveitado. Mais de 30 usinas hidrelétricas construídas, em construção ou projeto, somam a potência de 25 milhões de quilowatts, excluído Itaipu. Itaipu, palavra indígena, significa o som ou o canto das pedras no rio. Entre esta imagem e esta, o canto mudou muito. Vemos aqui os saltos de Sete Quedas ou de Guaíra, antes da formação do Lago de Itaipu. Vemos agora a confluência do Rio Iguaçu com o Rio Paraná. Entre Guaíra e a confluência do Rio Iguaçu, o Rio Paraná delimita a fronteira entre Brasil e Paraguai, num trecho de 190 quilômetros. O desnível neste trecho é de 120 metros. A vazão média regularizada a montante pelas usinas brasileiras ultrapassa 12 mil metros cúbicos por segundo. Desnível, vazão, topografia favorável permitiam a instalação em Itaipu de uma potência de 14 milhões de quilowatts, a maior existente numa única central. A central recebe anualmente cerca de 500 mil visitantes. O local de construção de Itaipu sobre o Rio Paraná fica 20 quilômetros antes da confluência com o Rio Iguaçu, onde estão situadas e preservadas as famosas cataratas. A confluência do Rio Iguaçu com o Rio Paraná é ponto de interseção das fronteiras de Brasil, Paraguai e Argentina, unidos por duas pontes internacionais. Ponte Tancredo Neves sobre o Rio Iguaçu, entre Brasil e Argentina. Ponte da Amizade sobre o Rio Paraná, entre Paraguai e Brasil. A cidade fronteira de Ciudad del Este, no Paraguai, e de Foz do Iguaçu, no Brasil, tiveram crescimento extraordinário a partir do início de construção de Itaipu. Foz do Iguaçu, metrópole turística com aeroporto internacional, tem hoje duas atrações de vulto, a 35 quilômetros uma da outra: as cataratas e a usina de Itaipu. O lago artificial formado pela barragem também é atração turística.
O passeio de algumas horas tem o aparato de um cruzeiro marítimo. O Tratado. A empresa autônoma que construiu e opera Itaipu foi fundada em 1973. Chama-se Itaipu Binacional. A empresa tem por sócios Brasil e Paraguai em partes iguais, já que as águas do Rio Paraná, no seu trecho fronteira a partir de Guaíra, pertencem em condomínio aos dois países. Qualquer aproveitamento neste trecho só poderia ser feito por concordância mútua, de acordo com a Ata do Iguaçu em 1966, confirmada pelo Tratado de Itaipu em abril de 1973. Pelo tratado, cada país tem direito a consumir metade da energia produzida ou a autorizar a cessão do excedente ao outro, mediante compensação monetária, como faz atualmente o Paraguai. Os dois países pagam à empresa a energia que lhe compram. A empresa, com essas receitas, paga a sua despesa operacional e as dívidas contraídas durante a construção da obra. O custo total em investimentos diretos somam mais de 11 bilhões de dólares. Apenas 20% dos recursos são de origem externa. A obra. Itaipu atual. Mesmo local em 1975, antes do início da obra. No local escolhido, a largura do rio é de 400 metros. A profundidade máxima é de 60 metros. O maciço rochoso existente oferece segurança total às fundações. Este traçado é do canal de desvio na margem esquerda, tarefa preliminar concluída em 3 anos. O canal escavado na rocha tem 2 quilômetros de extensão, largura de 150 metros, profundidade de 90 metros. Função: permitir o desvio do rio para a construção da barragem no seu leito natural. Dentro do canal, uma estrutura de concreto definitiva é parte integrante da obra. Dois arcos provisórios de concreto nas extremidades do canal impediam a entrada da água até que fossem concluídas as escavações e a estrutura. Com a destruição dos arcos provisórios a 20 de outubro de 1978, a passagem da água pelo canal permitiu o fechamento e a secagem do curso natural do rio. No recinto ensecado, as obras de concreto foram iniciadas em janeiro de 1979. Outubro de 1982, barragem concluída. Dentro do canal de desvio, o rio passa pelas aberturas provisórias na base da estrutura. A 13 de outubro de 1982, as comportas das 12 aberturas acionadas por sistemas hidráulicos desceram em conjunto até encostar no fundo do canal e fechar o rio. A operação, concluída em 8 minutos, foi definitiva, e a primeira no gênero num rio desse porte. 14 dias após o fechamento, as águas represadas atingiram 100 metros acima de seu nível primitivo e começaram a passar pelo vertedouro. O vertedouro de Itaipu tem 390 metros de largura. 3 calhas independentes podem dar passagem a mais de 60 mil metros cúbicos por segundo. A vazão aqui observada é de apenas 6 mil metros cúbicos por segundo.
Inspeção na rocha, na base do vertedouro é rotina, mas não deixa de ser um modo emocionante de se ouvir a pedra cantar. O caminho das águas. A água que passa pelo vertedouro é um belo espetáculo, mas não produz energia. A função do vertedouro é regular o nível do lago. A água que trabalha segue outro caminho. O corpo principal das obras de concreto é composto de 2 blocos solidários. A barragem propriamente dita, a casa de força que abriga as unidades geradoras. O conjunto tem 273 metros de largura na base. Poços e galerias de drenagem abaixo das fundações estão na cota 9, isto é, 9 metros acima do nível do mar. O topo da barragem, ponto mais alto, está na cota 225. Como num prédio que teria 75 andares e extensão de 1 quilômetro, há que ter elevadores. Esses números não correspondem a andares, indicam a cota dos pisos que servem. O 44, por exemplo, o último piso inferior, dá acesso às fundações da barragem. O 144 corresponde ao nível das vias de acesso externas. O 214, piso mais alto servido por elevador, alcança as galerias superiores de circulação. Na parte superior da barragem estão situadas as tomadas d'água. Para cada unidade geradora, um conduto forçado de 142 metros conduz a água até a caixa espiral, onde aciona a turbina. Os condutos forçados vistos aqui, em sua parte externa, têm diâmetro interno de 10,5 metros, espessura de aço de até 8 centímetros. Os anéis metálicos que compõem os condutos forçados são montados no Paraguai. A caixa espiral, ou caracol, tem diâmetro externo de quase 25 metros. O caminho da energia. Estamos no piso 108 da casa de força, hall ou galeria dos geradores. As unidades geradoras de Itaipu são iguais em seus componentes básicos às de qualquer hidrelétrica. Diferem, no entanto, na potência, na quantidade e nas dimensões. Da cota 81 à cota 108, o poço de cada máquina tem 27 metros de profundidade. Uma unidade completa pesa 6.600 toneladas. Moça, quais são os componentes, hein? Os componentes são muitos. Entre os conjuntos mais importantes destacam-se a roda da turbina, o estator, o rotor do gerador. A roda da turbina transportada numa peça única pesa 300 toneladas. O peso do estator, parte fixa do gerador, já se aproxima de 1.000 toneladas. O rotor, peça móvel acoplada à turbina, alcança perto de 2.000 toneladas,
peso correspondente a 4.000 carros pequenos. A usinagem dos eixos de acoplamento da turbina com o gerador é das mais difíceis. 80% dos componentes eletromecânicos de Itaipu, incluindo eixos, turbinas, estatores, rotores, são de fabricação brasileira. Os geradores de Itaipu, com uma potência de 700 megawatts, são os maiores em operação no mundo. O volume de água necessário para acionar cada turbina é de cerca de 700 metros cúbicos por segundo. O volume que passa pelas cataratas do Rio Iguaçu, nesta vista, é de 1.400 metros cúbicos por segundo. Seria apenas suficiente para acionar 2 turbinas de Itaipu. (20 unidades geradoras de 700 megawatts asseguram a potência final de 14.000 megawatts. 10 unidades geram em 50 Hz, frequência usada no Paraguai. 10 geram em 60 Hz, frequência unificada para todo o Brasil. A rotação das turbinas é em torno de 90 giros por minuto. A energia é gerada a tensão de 18.000 volts. No nível dos geradores, uma galeria paralela abriga os transformadores que elevam a tensão para 500.000 volts. Os transformadores alimentam a subestação blindada na cota 127. A subestação recebe toda a energia gerada em 50 e 60 Hz. Uma subestação blindada isolada a gás SF6 ocupa apenas 1/10 da área que seria necessária para uma subestação convencional, podendo ser situada perto dos geradores, melhora o rendimento na transmissão. A partir desta subestação, a energia de Itaipu torna-se produto comercial despachado para os clientes. Brasileiros e paraguaios compõem o corpo operacional da usina, responsável pela administração, pelo controle da geração e do reservatório, os testes e a manutenção dos equipamentos eletromecânicos e eletrônicos. A engenharia de apoio sediada no local tem função preventiva relevante para o bom funcionamento da usina. A transmissão. Produtora de energia elétrica, Itaipu Binacional tem por clientes únicos 3 empresas estatais: Andi, Furnas e Eletrosul. Essa subestação na margem direita do rio, próximo à central, recebe a energia gerada em 50 Hz. A subestação de Furnas, em Foz do Iguaçu, recebe o excedente de energia em 50 Hz, não consumido pelo Paraguai, e toda a energia em 60 Hz. A subestação, sem dúvida a maior existente, tem capacidade para transmitir a 1.000 km toda a energia produzida por Itaipu.
Furnas, subsidiária da Eletrobras, construiu e opera o sistema de transmissão no Brasil. A configuração final do sistema é esta. A subestação de Foz do Iguaçu recebe 4 linhas de 500 mil volts em 50 Hz, vindas da subestação da margem direita, e 4 linhas de 500 mil volts em 60 Hz, vindas diretamente da usina. Num conjunto de edifícios ou prédios das válvulas, a energia em corrente alternada em 50 Hz é convertida em corrente contínua de 600 mil volts. Duas linhas de transmissão transportam essa energia diretamente até a subestação de São Roque, perto de São Paulo. Na subestação de São Roque, válvulas idênticas às de Foz do Iguaçu convertem a corrente contínua em corrente alternada de 60 Hz. A energia de Itaipu que chega à subestação de Foz do Iguaçu em 60 Hz e 500 mil volts é elevada para 750 mil volts. Nesta tensão, utilizada no Brasil pela primeira vez, 3 linhas transportam essa energia até a subestação de Tijuco Preto, também perto de São Paulo, a 900 quilômetros de Itaipu. 2 subestações intermediárias fazem parte desse circuito. Na subestação de Vaiporã, a 300 quilômetros de Foz do Iguaçu, a Eletrosul recebe de Furnas a energia que compra de Itaipu. Das subestações de São Roque e Tijuco Preto, em São Paulo, a energia de Itaipu é injetada nos sistemas de transmissão regionais que servem principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No total, a energia de Itaipu soma perto de 25% do consumo energético brasileiro. A anta e o lago. Fofa, anta fêmea, é muito popular em Itaipu. Solta no refúgio biológico, não foge nem quando tocada. Mãe outra vez, lembra a infância, o passado. De repente, o rio que começa a subir fora de época, fora dos limites, fora do entendimento de anta pequenininha. Tentem jogar ele na água, senão não pegam. Ilhada com um bando de macacos e outros bichos, Fofa é recolhida por uma equipe de resgate. Em 1982, milhares de animais resgatados durante o enchimento do reservatório são liberados em refúgios biológicos nas margens do lago. Fofa nem pensar. Escolheu por amos e senhores esses moços, que desde então lhe devem cuidados e afeto. O Lago Artificial de Itaipu, formado em 1982, tem 1.350 quilômetros quadrados, superfície muito pequena proporcionalmente à potência da usina. Vestígios arqueológicos de até 8.000 anos. Perto de 1.000 espécies botânicas foram recuperados e inventariados na área hoje inundada. A qualidade da água no lago permanece boa para o abastecimento, o banho, o peixe. A proliferação ou desaparecimento no lago das espécies de peixes nativas ainda se processa e se estuda.
A pesca científica permite acompanhar essa evolução e adotar as medidas necessárias à preservação do grande potencial pesqueiro existente. O lago tem 170 quilômetros de extensão, mas seu contorno no lado brasileiro soma 1.400 quilômetros. Para restabelecer as comunicações terrestres nesta margem, Itaipu Binacional teve que construir 350 quilômetros de estradas, 33 pontes rodoviárias. No contorno brasileiro do lago, uma faixa florestal contínua foi implantada. A faixa, com largura média acima de 200 metros, representa mais de 22 milhões de árvores. As mudas dessas árvores foram produzidas nos viveiros florestais da empresa. Entre as espécies nativas peculiares à região, prevaleceram as árvores frutíferas e outras de rápido crescimento. O plantio e manutenção desse reflorestamento ambiental contaram com a participação da população ribeirinha, principal beneficiada com a preservação da boa qualidade das águas e das margens do lago. Não, mas se plantar e abandonar, aí a planta não tem jeito. Mas cada fruta bonita mesmo. Perto da barragem, a nova mata já crescida hospeda seus novos habitantes. Entre a decisão de se construir uma hidrelétrica e sua entrada em operação, decorrem anos. Para que uma hidrelétrica possa operar, a barragem que represa o rio tem que estar concluída. Já a entrada em operação das unidades geradoras é progressiva, pode ser ajustada às necessidades da demanda elétrica. Cada unidade pode estar em operação, em manutenção ou em montagem, sem interferir nas outras. Nas unidades em montagem, a tomada d'água e o tubo de sucção são fechados por comportas. Nascida exagerada, faraônica, segundo críticas ou critérios, Itaipu de fato é muito grande. A barragem tem extensão total de aproximadamente 8 quilômetros. A casa de força, 1,2 km. Mas não tão grande para uma produção de 90 bilhões de quilowatts-hora ao ano. Verdadeira grandeza da obra. A partir de 1986, a entrada em operação das unidades teve que ser antecipada para atender às necessidades da demanda elétrica. Façanha construtiva e tecnológica. Itaipu concluída tem a dimensão exata do mercado. Itaipu Binacional.